Ah, pronto, começamos. Então vamos lá, o blazer. Estava falando antes de algumas de vocês entrarem que foi vocês mesmos que escolheram essa peça que na consultoria, né, a coisa do blazer é uma coisa importante, mas realmente é uma peça muito bacana. Vou falar um pouquinho da história também rapidamente, né? Então, atenção, percepção requer envolvimento, vamos nos manter atentas. Então, bora para o conteúdo, gente. Então, aqui tem, através dos tempos, né? Esses croquis que eu achei aqui, que eu achei muito interessante. Então, começando lá na virada dos 1900, aqui 20, 40, 30, 50, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80, 90, 2000. Então, essa peça ela vai mudando um pouco a silhueta, o shape, mas ela se encontra no guarda-roupa feminino aí há mais de 100 anos. E começou, na verdade, é, nos 1700 ainda, não exatamente um blazer, né? Era um protótipo ainda, o tataravô do blazer que a gente usa hoje, que era o redingote, né? É, o redingote, ele era essa peça aqui que está nessa figura aqui da pintura, né? E vinha do universo masculino. Acho que foi uma das primeiras peças que a gente rouba assim do universo masculino. Apesar de que durante a história também muitas roupas eram meio túnicas e tal, eram bem unissex, né? Aí depois começou a separar um pouco a roupa masculina da feminina. Então, quem fazia roupa para o homem era o alfaiate, e quem fazia a roupa para a mulher era a modista. E aí, para cavalgar, para esportes, que nessa época, né, 1700, o esporte que se fazia era cavalgar. As mulheres começaram a encomendar as suas peças com os alfaiates, utilizando-se da alfaiataria. Então, a modista fazia para essa lady aí da alta nobreza todas as peças, mas a peça esportiva era feita pelo alfaiate. E essa peça chamava redingote, porque na verdade é uma corruptela do francês, é, a palavra redingote é francesa, mas é do som do riding coat, que era o casaco de cavalgada. E então começa aqui a história do nosso blazer. É, aqui a gente vê a Rooney Mara, que é essa atriz, né, com uma peça do Alexander McQueen, que ele fez inspirado no redingote. Então, partindo aqui de do final do 1700, a gente dá uma pulada aqui para o 1870. Essa atriz usando um terninho, né? Então ela chamava isso de roupa de menino, que ela gostava de usar e ela usava. Ela era uma atriz, uma pessoa excêntrica, lógico que as mulheres no geral não utilizavam esse tipo de roupa, mas ah, ela, por exemplo, utilizou, né? E aí começou a ficar um pouquinho mais tranquilo da mulher utilizar esse tipo de roupa, já no começo dos 1900, no fim ali dos 1800 para o começo dos 1900, o que que aconteceu nessa época? A bicicleta, por exemplo, a mulher começou a ganhar um pouquinho mais de autonomia e sair um pouco de dentro de casa e ganhar um pouco mais a rua. Então, precisava de peças mais esportivas que desse mais mobilidade, né, para poder poder andar de bicicleta, poder andar de lá para cá. E as sufragetes, que eram as feministas, né, que lutaram pelo voto feminino no começo dos 1900, era o traje de muitas, quer dizer, na verdade, eu não vou aprofundar, mas assim, umas se vestiam muito mais femininas e românticas, femininas entre aspas, né? Assim, o que era tido como feminino naquela época, e outras
é, foram para esse lado, até que esse traje foi sendo chamado de traje sufragista, suffragette suit. E aí, ó, nos 1919, isso já foi até oficializado, que no Correios, ó, uma funcionária do Correio já está usando esse traje. Então é aqui que ganha essa coisa do traje masculino, ganhar o guarda-roupa feminino, realmente, né? Da gente conseguir roubar essas peças para a gente. E aí, nos anos 30, a gente tinha a Marlene Dietrich, que é essa atriz aqui, que usava bastante. Nos anos 40, a Katharine Hepburn, que é aqui a Kate Blanchett fazendo o papel dela no filme, né? No Aviador. É, Nos anos 50, a gente tem o New Look, né? Que a parte de cima é um blazerzinho afuniladinho, né? É, acinturadinho, mas era um blazer, né? Aqui a gente tem na década de 60 a Jacqueline Kennedy, né? Esse daqui ficou bem. Era a Chanel, né? Nos anos 50, a Chanel lança esse modelo curtinho aqui. E, se eu não me engano, tenho que ver se ela não lançou isso antes. Mas eu sei, o que eu me lembro bem é que nos anos 50, 60, nos 60, principalmente, esse tipo dele mais curtinho e mais caixotezinho, mais quadradinho, fica bastante comum, né? Comum assim, fica bem popular, assim, esse estilo, não exatamente a Chanel, que ela nunca foi popular em termos de ter uma peça dela, né? Mas o estilo ficou muito popular. Aqui a gente tem a Twig, né? Então usava-se bastante esse traspassado nos anos 60. Aí aqui nos anos 70, a esposa do Mick Jagger, né, a Bianca Jagger, que usava bastante esses terninhos brancos, inclusive a Zendaya aqui é, fez essa homenagem aqui, quer dizer, não foi uma homenagem direta, mas porque tem outros personagens da história do cinema até que usaram esse daqui também, a Donna Summer. Então, foi uma homenagem não a uma figura específica, foi aos anos 70, né? Mas a Bianca Jagger, muito famosa por esses ternos brancos, né, que ela usava. E aqui o Yves Saint Laurent, que lança essa foto é super famosa, é quase essa daqui, né? Essa daqui a gente aparece mais na mídia, mas essa foto é tão famosa quanto do tuxedo, né? Do terno smoking feminino, lançado pelo Yves Saint Laurent nos anos 70. Aqui já no final de 70, que teve o filme Annie Hall, do Woody Allen, que aí também tinha toda essa estética mais andrógina, da mulher usar alfaiataria. Aqui a Diana nos anos 80. Então ele vem vindo, né? Aqui a gente tem os anos ah, 90, né? A Julia Roberts, olha ela aqui, ela gosta, né? Desse estilinho. Aqui é a Ally McBeal, aqui era mais retinho. Aí nos anos 90 a gente começa, nos anos 2000 começa a ficar mais estreito, né? A coisa até ficar mais curtinha. A gente usou durante muito tempo, assim, 2010, né? 2005 a 2010, a 2000 e pouquinho, esse shape aqui mais encurtadinho, mais pertinho do corpo. Aí começou a crescer de novo e começou a ficar maior. Então ele está aí com a gente há mais de 100 anos. Se a gente for considerar o redingote, se a gente for considerar a alfaiataria, já está 300 anos, né? 700, 800, 900, 2000, 300. E então vamos agora fazer esse raio-x, essa anatomia, olhar por dentro, por fora, todos os detalhes, para que a gente possa fazer as melhores decisões na hora da compra. E também é interessante, não só na hora da compra, né? Na hora de fazer conteúdo, tem muito conteúdo que as consultoras estão fazendo e que está dando muito certo, né? Pelas nossas conversas lá na comunidade Malévolas, de ir em loja e analisar a peça, falar de como ela foi construída, dos detalhes dela, para que indicar, né, para as clientes e para
outros seguidores, para a audiência, né, da rede social. Então é bem bacana saber um pouco mais profundamente a respeito das peças. E essa é a proposta aqui. Vocês pediram bastante também na enquete que eu fiz lá no começo da comunidade. Eu fiz um formulário perguntando do que vocês queriam saber, e isso daqui deu bastante, esse aprofundamento de como comprar bem. Então vamos lá, falando de material, o material do blazer, o original é a lã, né? A alfaiataria é uma coisa muito inglesa, né? E a lã broadcloth foi feita lá, tinha uma largura boa para alfaiataria, e também quando você coloca o ferro e passa, ela pega o shape, né? Ela faz o formato. Então, foi uma sequência de condições que foi feito com que a alfaiataria se desenvolvesse bem na Inglaterra, inclusive o material, que eles tinham o material correto. Então, que era lã, né? Então, a gente tem aqui dois principais tipos de lã, quer dizer, de fiação da lã, né? Então, a gente tem a lã cardada e a lã penteada. A lã cardada é essa daqui do lado, que ela é mais rústica, né? Então, aqui, ó. E com esse tipo de lã, a gente faz o quê? O tweed. O tweed é de lã cardada. Então, o tweed tem essa aparência um pouco mais rústica, mais grosseira, ela pode dar uma pinicada, apesar de que se ela foi feita com uma lã muito de boa qualidade, ela não pinica. E, e aí você vê que, ó, sob o microscópio aqui, ela fica mais, né? Mais rústicazinha, enquanto essa daqui é penteada. Então, ela fica mais lisinha. E a lã penteada, ela dá origem à lã normal que a gente vê por aí, na maioria dos casacos e blazers, e também a lã tropical e a lã fria, que são dois tipos de lã que a gente usa muito para fazer blazer, né? Ah, a tropical sendo um pouquinho mais, de uma gramatura um pouquinho mais espessa do que a lã fria, mas as duas são ideais para temperaturas mais quentes também. A lã é um material que ela é boa, ela tem características muito boas para o calor, apesar das pessoas não acharem, né? É fácil a gente dar o exemplo dos beduínos, né? Que eles se cobrem de lã no deserto, preta inclusive, para evitar o calor de fora, e eles formam uma camada ali de manter o calor que eles estão já e não receber mais, né? Então, a lã, apesar de em gramaturas mais leves, né? Não pode ser essa lã muito forte também, tipo a lã que eu tô aqui, dá calor. Mas a lã tropical, a lã fria, elas têm essa capacidade de deixar a pessoa razoavelmente fresca, né? Aí a gente passa para o algodão. No algodão também a gente tem a sarja, o brim, né? E até o denim, ou o jeans, né? Que dá para fazer com o algodão e dá para fazer blazer. O gabardine, que se faz bastante blazer de gabardine, a ruga, o piquê, que não dá para ver aqui direitinho, mas ele é um material mais como se fosse de camiseta polo, só que mais grosso esse daqui para poder fazer o blazer, né? Ele tem uma textura, né, específica, o algodão piquê. Ele tem uma padronagenzinha ali que ele é feito desse jeito, aí dá esse efeito que fica esse desenho característico. E blend de algodão, que é a mistura de algodão, pode ser com N coisas. Eu não tenho como falar aqui todas as coisas com tudo que pode misturar, porque você pode ter o blend de algodão com lã, com viscose, com isso, com aquilo outro, com poliéster, com mil coisas. Então, o que eu tentei trazer aqui para vocês são os cabeças de chave, né? Então, aqueles tecidos que são os mães, onde tudo começou. E as misturas, é assim, o céu é o limite, dá para misturar tudo com tudo. Então, a gente vai falar da lã, do algodão, da seda, do linho, que são de onde tudo parte, né? E aí vem os sintéticos,
eu nem vou entrar nos sintéticos. Só vou mencionar aqui que pode misturar bastante com viscose, viscose mistura, cupro se mistura também bastante. Então vamos lá, linho. Então a gente tem um linho puro, um linho com viscose, um linho com seda. Então que vai ganhar características mais suaves, né? Quando você mistura com a viscose, quando você mistura com a seda. Então, ele vai ficar um pouquinho menos rústico, mas ele é lindo de qualquer jeito, né? Tanto o puro quanto os outros misturados. Seda. Então, seda, a gente tem as construções diferentes da seda, né? O Shantung, o crepe, georgette, cetim. Então, aqui a gente pode fazer com todos esses materiais. Mas aí esse blazer vai acabar ficando um blazer mais refinado, porque seda é o material mais refinado, né? Então, pode ser para uma festa, pode ser para um evento. Quanto mais refinado, né, vai se prestar a um lugar mais, ah, um evento mais importante e tal. E aqui eu coloquei alguns blends, ó, algumas misturas. E, é, e aí dá para fazer de malhas também, né? Então dá para fazer de neoprene, dá para fazer de moletom, dá para fazer de peles, então couro, dá para fazer de camurça. Mas esses, quando a gente acha esses cabeças de chave que eu passei, lógico que o couro é super, o couro de qualidade maravilhoso, uma camurça de qualidade maravilhosa. Até um neoprene bom fica bacana também. É, Por exemplo, esses blends aqui que eu pus aqui para vocês, tipo esse poliéster 92%, elastano 8%, o forro poliéster 62%, nylon 35%, elastano 3%. Esse blazer aqui eu peguei da Farfetch, tá? 30 mil reais, que é da Dolce Gabbana, né? Esse daqui também super caro. E esse brocado aqui, feito 49% de poliéster, tem 19% de seda só. O veludo dá para você fazer de lã, dá para você fazer de algodão. Esse daqui é de algodão, ó, 98%. E elastano, 2%. O jacar, que fica lindo também, chique. Ó, um jacar de viscose, porque geralmente os jacars chiquérrimos são de seda, né? Mas dá para ter um jacar maravilhoso de viscose também, modal, um material artificial aqui mas de boa qualidade. Todos esses aqui, lá na Farfetch, tudo acima de 30 mil reais. Então, assim, o material é importantíssimo. Lógico que é interessante a gente perceber a quantidade de material natural que tem, mas não é que também um blazer que tenha uma quantidade menor de seda ou seja de algodão, é, não vai ter o seu valor, vai ter o seu valor também, mas ficar esperta sempre com os materiais melhores, a lã, né? Um bom algodão. E aí vamos passar para material de forro, que pode ser de seda, de cupro também. Cupro é um material meio viscose, só que feita de restos de algodão. Mas ela tem um acabamento meio parecido com viscose, o efeito final dela, do cupro. Eu tenho até um blazer que é de cupro por fora, não do Reinaldo Lourenço. Ele parece um algodão ou uma viscose, entre um algodão e uma viscose. Então, emesine, algodão leve, algodão grosso, tudo isso pode servir de forro quando a gente fala de qualidade, porque muitas vezes a gente vai ver o forro de poliéster, né? Ah, é uma razão para não comprar? Se vários outros aspectos tiverem dado check de ok, talvez isso não seja, porque também é difícil a gente achar um forro natural que não seja sob medida, ou se você vai assim numa loja mais chique, uma Brooks Fieldona, aí você vai conseguir um forro, um Animale, tem os forros, né, Ricardo Almeida Femme,
Dona, né? Caramba, do dona. É dona ou é fêmea? Um desses é dona, outro é fêmea. Acho que o Brookfield é dona e ele é fêmea. É, aí vai ter esses forros de uma qualidade melhor, né? Viscose não está aqui porque é artificial, mas um de viscose já é melhor do que um de poliéster, né? Então, é o tipo de coisa que a gente vai prestar atenção para definir o quanto vale a pena essa peça ou não. Tem uma quantidade ideal de elastano para que o blazer fique com bom caimento. Então, ideal assim, eu não posso te falar um número, o que eu posso te falar é que a quantidade não pode ser exagerada, porque senão eu diria algo em torno de 15, 20%, menos de 20%. Porque se você quer um caimento clássico, porque depende do caimento que você quer também. Se você é uma pessoa que é mais sexy, ou a cliente, quem for usar esse blazer, for uma pessoa mais sexy e gostar dessa coisa um pouco mais justa mesmo, agarrada no corpo, que não seja próximo ao corpo. Porque o caimento clássico de um blazer é próximo ao corpo, mas não agarrado ao corpo. Quanto mais elastano a gente vai pondo, mais agarrado ao corpo ele vai ficando. Então, se essa pessoa quer um blazer agarrado ao corpo, aí pode ter maior quantidade de elastano. Aí vai depender do desejo de imagem. Depende do caimento que a pessoa queira. Se você quer se aproximar mais do clássico, é bom manter pouco elastano, porque aí ele não agarra no corpo, tá? Aí, imagina, deixa eu fechar aqui. Ah, aí a gente vai aqui para os botões. É legal prestar atenção em botões também. Ah, os botões aqui são os materiais bons: chifre, madrepérola, corozo, que é feito de um tipo de castanha, metal, couro. Quando a gente vai comprar numa C&A da vida, a Renner, Riachuelo e até lojas até mais caras do que essas, muitas vezes o botão vai ser de plástico. E aí, dentro do plástico, vai ter plástico bem melhor e plástico vagabundo. Então, é uma coisa para se preocupar e para olhar, né? Se esse plástico. A madrepérola, se você coloca assim ela na pele, ela é mais geladinha. O plástico, ele não tem. Ele não, ele tá em temperatura ambiente, assim. E eu também bato no dente. Que aí você vê quando é pedra, né? Não vou falar para vocês fazerem isso, mas eu faço. E o plástico dá para ouvir o plástico, que é plástico, sabe? Tem sons diferentes, né? Ah, então é interessante, quando a gente estiver observando a peça, do que é feito esse botão também. É plástico, mas é um plástico bom, porque pode ter um plástico muito vagabundo que aí quebra. Eu mesmo tenho uma camisa que eu é, comprei baratinha mesmo, porque eu estava numa produção, aí eu fui trocar uma coisa, aí tinha um dinheiro a mais que eu poderia gastar, e eu peguei essa blusa, eu vi que ela era meio vagabunda e já quebrou o botão aqui na manga. Então, realmente é uma coisa que é bom prestar atenção. E aí, já que estamos falando de botão, vamos falar de casa de botão. Uma coisa do blazer, se todos os botões abrem e fecham, é um sinal de qualidade, é um indicador de qualidade, porque a pessoa fez uma casa de botão e o botão é funcional, ele abre e fecha. Porque muitas vezes só para é um adereço, tá ali, tá aqui, né, a fileira de botão igual esse aqui, ó. Esse aqui é da C&A, essa blusa. Ela não abre. Então é um adereço, mas a melhor qualidade é quando você abre e fecha. Principalmente num blazer. Aqui até que é um tricôzinho, até que menos importante. Mas num blazer, num casaco, é interessante a gente olhar esse detalhe. Se todas as casas abrem e fecham direitinho, se não pega o botão. Se
a costura foi feita à mão. Se a costura foi feita à mão, a gente vê que tem uma qualidade interessante. Ó, a costura feita de máquina, ela é diferente. Ela não fica tão bonitinha e asseadinha assim, tá vendo? Com esses aneizinhos. Ela é um pouco mais, ah, um pouco menos elaborada, digamos assim. Se a gente se encontrar pessoalmente, que eu vou passar as coisas do workshop hoje, da experiência presencial que a gente vai ter, aí eu posso mostrar pessoalmente para vocês a diferença entre uma casa de botão à mão e uma casa de botão feita à máquina. Porque no olho vivo tem coisa que a gente vê muito melhor do que aqui, né, numa imagem. Então, vamos passar para construção e estilo. Então, a gente já falou da história, né, contextualização, de onde vem essa peça, a gente já falou dos materiais mais usados e os melhores e os medianos, e a construção e o estilo. Existem aspectos da construção que vão levar ao estilo, e tem aspectos da construção que vão ficar mais escondidos dentro da peça, né? Então, a gente vê aqui, esse senhorzinho que está aqui é o senhor Balenciaga, ajustando e fazendo um toalhe. Toalhe a peça que você faz antes de você cortar aquela peça no tecido definitivo, né? Então, você faz aquele molde, você corta uma peça modelo, e aí, se deu tudo certo, você ajustou, ele está ajustando aqui nas costas dela, tal. Quando a peça chegar no que você quer, aí sim você vai desenvolver os moldes e, e aí cortar no tecido correto. Tecido bom é caro, né, gente? Então, existe até um lugar da Dior, né, que é só dos toals deles, são todos brancos, assim, é tipo uma sala de exibição que eles têm, que eles mostram os toals, né, que são esses modelos de todas essas peças feitas nesse algodão fininho, na musseline, em alguns tecidos que se prestam a esse papel aqui, que eles são mais baratos e pode montar, você monta a peça antes de cortar no tecido que ela vai ter definitivamente, né? Então, para construir um blazer realmente de construído mesmo, com todas as etapas, de onde ele, da alfaiataria, de onde ele realmente veio, né? Da origem dele. Então, você tem camadas e camadas de coisas que vão sendo postas para dar a forma do blazer. Então, você vai ter telas, entretelas, fitas, feltro vai muito aqui, né? Tem aqueles que antigamente era feito de crina de cavalo, que era uma entretela de crina de cavalo para dar forma, né? Aí a forma do ombro, a ombreira. Então, tem camadas e camadas de esqueleto que é posto dentro de uma peça. E aí, com o tempo, a gente foi perdendo-se algumas dessas coisas, principalmente começou-se a usar entretelas autocolantes, termocolantes. Antes era tudo costurado à mão. E a entretela autocolante, ela estraga fácil, né? Porque como ela é autocolante, se cai água, ela ela descola. E aí fica aquelas bolhas. Todo mundo aqui já viu blazer ou terno, paletó com bolhas assim, né? É porque ela descolou, então formou aquelas bolhas. Então você toma uma chuva com uma roupa dessa, você pode estragar a roupa, por isso que tem que lavar seco certas peças, né? Então aqui a gente vê as ombreiras. Aí ombreiras vai ter de tudo quanto é tipo. É, menores, maiores, mais arredondadas, mais pontudas. E aí depende do estilo. Aí aqui a construção leva ao estilo, né? O jeito que é construída vai levar ao estilo. E os tipos de forro, porque aqui a gente vê, ó, que ele tá todo forrado. Então a gente vê aquela peça mais pesada, bem construída, de camadas, né?
Só que a gente pode ter ela, esse seria o forro padrão, né? Que ela é toda forrada, é aqui o meio forro, meio forrado, um quarto de forro e o sem forro, que o acabamento por dentro fica assim, todo acabado com fita, com debrum, né? Para que aqui, ó, aqui tem outro. Então, esses quatro tipos existem. Lógico que com mais estrutura é mais formal, o menos formal de todos é esse, não que não seja formal, depende, né, de onde você está indo, do grau de formalidade que você precisa. E assim, para o verão é mais tranquilo usar um com menos forro. Então, a alfaiataria italiana, eles costumam fazer coisas menos forradas, porque eles estão num clima mais verão, né? Que tem mais sol. Então, a alfaiataria italiana é conhecida bastante por usar coisas com menos forro do que a inglesa. Então, aqui a gente vê, ó, o forro todo feito aqui, e esses meio, esse aqui tá quase nada forrado, esse daqui tá esse daqui, né? Um quarto de forro. Então, tudo isso a gente pode considerar. Tem mais uma perguntinha aqui. Não, não, não é um sinal de baixa qualidade. Exatamente. Lógico que a Renner ela vai pensar assim: melhor eu fazer sem forro porque vou gastar menos. E é um estilo válido, é um estilo válido. E é mais casual também. Na Renner, talvez a mulher CEO, diretora de empresa, que precisa estar com um blazer muito estruturado e muito forrado, não vai comprar lá na Renner. Quem vai comprar é quem tem um estilo mais casual também, que quer usar um blazer mais desconstruído. Então faz sentido, tanto para a questão financeira, tanto para o público deles, eles oferecerem o blazer com menos forro. Mas quanto mais forrado, é mais custoso para fazer, ou seja, é uma peça mais cara e deve ser mais valorizada. Mas se seu estilo também não for esse, você vai poder encontrar em lojas muito bacanas peças sem forro também, tá? Porque é uma questão mais de estilo. Mas é uma questão que atende tanto o estilo, mas atende essa coisa de ficar uma peça mais barata também. Então, a Renner se aproveita disso. Sim, melhores blazers são achados em brechó. Eu também tenho blazers de brechó aqui que são muito bons. Esse, inclusive, que eu mencionei do Reinaldo Lourenço, eu comprei no Capricho à Toa, muito bonitinho e muito bem feito, né? A gente gasta menos e compra coisa de melhor qualidade no brechó, né? Tendo olho, sabendo escolher bem. Bom, então vamos passar para. Não, a gente está falando de ombros ainda, né? Então, a construção aqui, ó, do ombro, está vendo? Que tem várias etapas também. Você vai colocar esse que chama cigarrete, que é essa partezinha assim arredondada, e você vai colocar um outro feltro para segurar o ombro. Esse daqui tem, esse daqui é Pedro Mota, que é um alfaiate que nem sei se ele está em atividade mais, mas é um ótimo alfaiate. Eu tenho umas peças dele. É, e é tudo muito, muito bom, inclusive melhor do que o do Reinaldo Lourenço. É, então, todas essas partes vão dentro para dar a estrutura, né? Outra coisa que você vai achar em alfaiataria são as mangas duplas, em duas partes. Isso é uma característica da alfaiataria. Geralmente, em blazers mais casuais e mais baratos, pode ser que você não ache essa característica, mas essa característica é um indicador de um blazer mais tradicional, mais clássico, mais bem feito, de acordo com a alfaiataria. Então, ela tem esse corte, né, que a gente pode ver ou aqui embaixo do braço ou do lado de fora da manga. O meu tá do lado de fora da manga aqui, em duas partes. É, Aí, as lapelas, gente, vamos
dar uma atenção aqui para as lapelas. Tem a mais chique de todas, é essa daqui, a Pic Lapel, que ela tem esse biquinho para cima, a lapela em bico. Ela pode ser um pouco mais pontuda para cima ou um pouco mais horizontal, igual tá essa aqui, tá? A gente tem a Chale, que é muito chique também, que é a de smoking, né? A gente tem. Essa é a mais comum, a Notch, a chanfrada. Essa é a mais comum de todas, chique também, mas essas duas aqui são mais chiques, tá? E tem a sem lapela nenhuma, né? Tem o sem lapela nenhuma, que chega a ser tão mais casual. Depende como você coordena. Aqui, do jeito que ela tá bem casual, mas você coloca com uma camisa bonita, com um laço, alguma coisa assim, tranquilo. Ela é tão ah, formal quanto as outras, mas isso vai depender um pouco do styling que é feito com ela, senão ela pode ficar um pouquinho mais casual mesmo, tá? Os bolsos, né? É outro lugar onde a gente precisa. é, Onde a gente precisa ver se está tudo funcional. Se esse bolso abre ou se é um bolso só decorativo. Se é só decorativo, a gente vai perceber que aquele manuseio ou aquela construção não foi tão bem cuidada. Então, é uma peça que ela deve ser mais barata do que uma outra que tem um bolso funcional, que abre, que fecha. É, Tem muita gente que vem com um bolsinho assim embutido e a pessoa não sabe, né, que tem que abrir para tirar a aba. É, mas nos ternos masculinos, nos paletós masculinos, vem assim, porque assim pode machucar muito a peça, né? Ela pode, na hora que ser vendida, ela já ter essa aba ter ido para lá e para cá tanto que já ficou feia. Então, eles costuram essa parte aqui e aí você tem que abrir, igual abrir lá atrás também, né? Eu vou mostrar para vocês uma fotinho. Então, tem os tipos de bolsos superiores aqui. Esse é o mais casual, né? Que é o bolso aplicado. E tem os bolsos embutidos. E aqui esse embutido, esse aplicado, e esses aqui que eles têm que ser embutidos, ou eles podem ser falsos, só a parte da aba. Que aí a gente vai descobrir se é uma peça com mais qualidade ou menos qualidade. Quanto mais funcional tudo for nessa peça, quer dizer que foi uma peça que demorou mais horas para fazer, né? Se demorou mais horas, é porque é uma peça que teve mais cuidado, que foi feita de uma maneira mais criteriosa, ou seja, ela pode custar mais. O nosso erro é dar dinheiro para coisa que só aparece, né? Tipo, um blazer com um bolso que não funciona, não tem bolso, só tem a aba. Aí, nesse caso, se ele estiver baratinho, a gente gostar dele, a gente compra porque ele está baratinho. Aí o preço se justifica. Mas a gente vai dar um dinheiro grande numa coisa que não foi bem feita. Aí a gente já está fazendo papel de trouxa, né? E aqui estou explicando tudo isso para vocês para a gente não fazer papel de trouxa, e dar muito dinheiro em coisa que não vale. Nem indicar para os nossos clientes, né? Então, ó, outro detalhe que tem aqui nos blazers é essa linha que faz assim, ó, tá vendo? Aqui, se você olhar isso na rua, você pode até achar que é um defeito, mas não é. É um terno bem feito. Apesar de que esse daqui tá um pouquinho exagerado, esse daqui tá um pouquinho melhor, né? Porque para você ganhar esse tipo de desenho 3D, esse volume, você precisa ter tanto a expertise de fazer isso ficar em pezinho assim, quanto os materiais corretos e caros que mantêm isso desse jeito. Então, se vocês virem isso por aí, não é um erro, tá? É inclusive um super acerto, é o oposto. É, Mas em homem acaba funcionando melhor do que em mulher, porque em mulher pode dar essa coisa aqui, né? Essa coisa meio barriga, assim. Como o homem ele é reto, acaba dando.
um shape para ele melhor, tá? Outra coisa que a gente pode observar também, recorte princesa, esse recorte aqui. Isso aqui a gente usa-se muito em blazer feminino e é um recorte bem valorizado, porque dá shape para a forma feminina e deixa a peça um pouco mais feminina mesmo, né? A fenda que eu estava falando. A fenda pode ser uma fenda só, duas fendas ou sem fenda. Qual que é a razão da fenda? Para dar espaço para o bumbumzinho, para a gente sentar aí tudo bem, a peça não subir, não agarrar em volta do nosso quadril e querer subir. Então, ela é necessária, a não ser que a peça ela já seja cortada de um modo que ajusta um pouquinho mais nas costas e abre, né? Aí, como por exemplo, o do Dior lá, que é assim, né? The Bar Jacket lá, The Bar. É, e aí não precisa, mas geralmente num blazerzinho normal, a gente tem. Ou também que ele seja mais oversized, daí também não precisa, mas se ele for um pouco mais ajustado, é interessante a gente ter as fendas, tá? Fenda central ou lateral, duas, né? É, é interessante prestar atenção nisso também. O abotoamento, os tipos de abotoamento que existem, né? O abotoamento simples, que é o mais comum, né? Que é só uma linha de botões ali, um ou mais botões. O abotoamento duplo, que é aquele que eu mostrei para vocês lá nos anos 60, que agora está voltando bastante, principalmente para homem, mas para mulher também voltou bastante esses blazers de abotoamento duplo, que podem ser de 4, 6, 8 botões, tem uma variedade, né? É, tem o que não traspassa, né? Sem trespasse, que ele só alguma coisinha ali prende e aí ele só encosta. E tem os Spencers, né? Que não chega a ser um blazer, mas é quase um blazer, que é o Spencer, que tem, pode ter um zíper, algo assim. Então, é coisas que a gente precisa prestar atenção. Quanto menos botão aqui, por exemplo, a gente cria um V maior, então depende do corpo, né? É mais interessante a gente abrir um V maior ou outro corpo. Não, a pessoa reclama justamente de parecer magra demais, então de repente ter mais botões e fechar um pouco mais esse V é melhor. Então, com relação ao encaixe, né, do estilo e caimento para o corpo, aí são coisas que a gente precisa pensar. Mas enquanto qualidade, é, todos esses têm qualidade. E só que são estilos diferentes mesmo, e aí a gente vai ter que prestar atenção no que atende melhor esse corpo, esse desejo de imagem, né? Aqui a gente tem esses detalhes aqui, que é importante observar. Tá vendo que esse daqui é reto e esse daqui é curvo, né? Essas barras. O curvo, geralmente, tanto para bolso quanto para acabamento de barra, ele é muito valorizado, porque para você fazer uma coisa curva, é mais difícil do que uma coisa reta. Para poder ficar simétrico, ter simetria dos dois lados, é, esse molde tem que ser bem feito, tem que ser bem cortado, tem que ser costurado bem. Então, são várias etapas de coisa que tem que dar muito certo. Lógico que a gente vê um biquinho muito bem feitinho também, é bonito, mas é mais difícil fazer um redondo. Então, por isso que ele é. Tem pessoas que valorizam mais o redondo, mas isso também vai de desejo de imagem, né? Uma pessoa que vai gostar do acabamento redondo, vai gostar mais do pontudo, e o pontudo pode ser tão de qualidade quanto, mas observar, né, como é feito essas barras. A ponta da lapela, se ela tá bem pontudinha, bonitinha, porque quando é mal feito, engole a pontinha para dentro. E aí não fica com acabamento, o melhor acabamento. E aí você vê que ali teve falta em alguma etapa do processo, né? No corte, no molde, na pessoa que costurou, alguém comeu bola ou todos, né?
daquilo não ficar perfeitinho, bem alinhadinho, com o biquinho para fora, bem durinho. Então, é uma coisa que é interessante observar. E as cores, né? As cores mais clássicas são essas que estão aqui nessa imagem. A gente conhece as cores do universo elegante, do clássico, né? Mas o blazer feminino, ele não precisa tanto se. A gente consegue usar bem mais que os homens, né, nessa área. É, e ainda ter um certo grau de formalidade, enquanto eles têm que se atentar para uma cartela um pouco mais diminuta. E aí, se a pessoa precisar realmente seguir um dress code muito rígido, aí vão ser essas cores aqui mesmo. Mas a gente não está falando só para esse público, né? Quando a gente atende e tudo. Então, tem um espectro grande aí de cores que a gente pode usar, muitas cores, todas. E aí as padronagens, quem fez a aula da mistura de texturas, padronagens e estampas lá, que foi lá na Malévolas, está com isso na ponta da língua já, né? Então, a gente tem o risca de giz aqui, o quadriculado, o window pane. Olha aqui, ó, nessa imagem não foi aberto aqui, tá vendo? Isso daqui a gente tem que abrir também, igual o bolso, a gente tem que abrir depois que sai da loja. E a mesma coisa. Isso daqui tá aqui para preservação da apresentação, né? De como a peça se apresenta na loja, porque senão ela pode se desgastar, entre a produção e a venda, e isso impede com que essa peça se desgaste. E aí, quando a gente chega em casa, a gente tira e aí dá a liberdade de movimento. Aqui está prendendo ela, né? Então, a gente tem aqui o olho de perdiz, né? E aqui o espinha de peixe. Oh, eu esqueci de pôr o nome aqui. Espinha de peixe, esse daqui. Que é aquela padronagem, né? Que chevron, assim, na diagonal, né? E aí, uma coisa importante das padronagens para a gente perceber qualidade é o alinhamento, né? Essas peças estão alinhadas, né? Então, aqui a gente vê, ó, corre de um de um lado para o outro essa linha horizontal aqui. Aí, na hora que desce, vamos ver se tem um melhor aqui. Esses daqui estão melhores para ver isso, ó. Desce, passa pelo bolso e desce, ó. Aí na horizontal tá tudo super certinho, né? Ó, aqui continua, aqui continua. Esse daqui tá uma obra-prima, porque ele fez um design, né? Tá vendo que isso daqui sobe, aí bate com essa outra peça aqui, ó, e aí cria um V assim. Então, isso é bastante importante para determinar a qualidade, né? As estampas combinarem, estarem alinhadas, né? Nos bolsos, principalmente no centro do corpo, essa parte aqui central do corpo é onde a gente tem onde mais ela tem que estar alinhada. Então, essa parte central do corpo é muito importante. Olha aqui como tá bonitinho, ó. Tá vendo? Olha, milimetricamente, né? Se encontra direitinho. E para fazer isso é dispendioso, né? Dinheiro, porque você vai desperdiçar tecido, porque você vai ter que colocar os moldes em alguns lugares específicos para estampa bater, e isso quer dizer que você vai desperdiçar uma parte daquele tecido, porque ele vai ficar cortado e você não vai conseguir aproveitar em nada. Talvez você pode aproveitar num bolso, mas você vai ter que ser muito mais esperto nessa modelagem para conseguir não desperdiçar tanto. Se você fizer de qualquer jeito, você vai usar o tecido quase todo. Por isso, quando a gente vê uma peça. Um dia eu parei uma moça na rua, na Copa agora. Eu estava assistindo o jogo, eu estava num bar.
Aí eu tava do lado de fora, essa moça tava do lado de fora também. Eu tava lá assistindo o jogo, daqui a pouco eu olhei pra calça da menina, era uma calça estampada, maravilhosa. Meu, a costura era perfeita. E era difícil, era uma estampa difícil. Eu fui falar com ela, eu falei, que calça é essa? Porque realmente é especial, sabe? É uma coisa cuidada mesmo, bem feita. Levou tempo para fazer. Ah, Eu, eu tinha me mutado sem perceber. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, gente. Achados em brechó, esse eu li. Aqui onde moro, quase não vejo blazer com forro, pois é muito quente. É, a não ser que seja um forro de algodão ou viscose. Cada vez que vejo essas aulas, mais vejo o que pouco sei. Ah, é que é? Tem muito detalhe, gente. Essa aula está maravilhosa. Agora sim eu vou saber as melhores escolhas de blazers para os clientes. Verdade, estou até olhando para os meus de forma diferente. Cheguei. Ê, Glaucio, chegou atrasada, mas chegou. Forro de acetato é bom. Então, ele não. Acetato. Então, eu imagino que seja melhor do que. Nunca pensei no acetato, sabia? Mas eu diria que é melhor do que de poliéster. Que ele bate um pouco mais com a viscose. Que é ok, é bom, melhor do que o de poliéster. Poliéster é o pior, né, gente? Que é o mais quente e tudo mais. E ali ele não tem essa função toda. O importante do forro, para quem usa com camisa, é que ele seja um material que deslize, porque aí a camisa não fica presa por dentro. Então, isso é uma das funções do forro, porque por isso que a gente vê muito forro de tecidos acetinados. Então, um acetato bem acetinado é legal também. Uma viscose, um algodão acetinado. Para a mulher, até que isso pode ser superado, porque muitas vezes a gente não usa com camisa, né? A gente usa com outras peças de parte de baixo. Então, não tem esse perigo da peça prender embaixo e ficar embolando com o forro que prende ela e não libera ela. Por isso que eles são acetinados, para liberar a camisa embaixo. Mas eu diria que está no mesmo nível de uma viscose o acetato, tá? Mas realmente eu nunca parei para pensar no acetato como forro. Então, aqui eu estou dando um chute baseado no, um chute informado, mas é um chute. Ah, cheguei. Então acho que eu falei tudo, verdade. Estou até aqui olhando para os meus de forma diferente. Legal. Então, gente, vamos falar dessa experiência que eu montei para vocês. Experiência RG Style Lab, do cabide ao corpo. É uma experiência prática para desenvolver o olhar refinado, criterioso e técnico sobre roupas, explorando materiais, tudo que a gente está falando aqui. Materiais, construção, costura, acabamento, transformando conhecimento, essas informações que eu estou passando para vocês aqui, em repertório mesmo, através de observação, análise, experimentação. Então, refinar o olhar, por quê? A gente tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, né? O desejo de imagem da cliente, se está na cartela que ela quer, se vai combinar com as peças do guarda-roupa dela, e além disso, os aspectos técnicos dessa peça que a gente. Tá, ela pode atender todos esses critérios aí. Só que tem outros critérios a serem considerados, a construção dessa peça, o material que essa peça foi feita, é, o acabamento dela, as técnicas de construções utilizadas, depois, se vai cair bem no corpo. Então, é muita informação simultânea, né? Que a gente vai precisar analisar antes de fazer uma compra ou indicar uma compra. E eu posso passar isso tudo para vocês aqui hoje, e amanhã vocês entrarem numa loja e não lembrarem, porque conhecimento é diferente, né? De repertório construído mesmo. Informação ela é diferente de construir repertório. É igual ter a receita do bolo
é o mesmo bolo que minha mãe faz. Eu tenho receita, só que meu bolo não sai igual dela, porque ela já tem a prática, né? Ela já fez aquilo 1000 vezes. Então, eu sou muito do mão na massa. Eu acredito muito nisso, porque essa é a minha experiência também. Eu, antes de começar trabalhar com styling e com figurino, e depois com consultoria de imagem, é, eu fiz um curso só de 16 horas. Um curso de styling quando eu morava em Londres, né? Lá na St. Martins, tal, tudo bem. Foi num lugar muito bacana, mas 16 horas são 16 horas. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que possa fazer para superar, que são horas muito limitadas. E eu aprendi tudo muito na prática depois, fazendo e repetindo, e errando e pegando na roupa e analisando material, construção, caimento, detalhes, errando, acertando, né? E fazendo isso por várias 1000 horas para construir esse repertório. Ah, então eu acredito muito que o mão na massa que leva a gente, sabe? Da gente ver aquela coisa muito na teoria, a gente vê e absorve muita informação, mas aquilo para ser consolidado, ele precisa muito de momentos práticos. E essa comunidade que eu fiz vem muito dessa minha crença. Do mão na massa, sabe? De experimentar mesmo, investigar, analisar, colocar em prática, provar, provar as hipóteses, levantar hipóteses, provar hipóteses. Por isso que esse nome Lab não vem em vão, né? Style Lab, porque é laboratório, é teste, né? É erro e acerto, até que aquilo se consolide na sua mente e que aquilo vire automático para você. Você já olha, você já pega uma arara assim, você olha e fala, não, são essas três aqui que eu vou analisar. Aí, na tua frente, olhando, então essa costura tá assim, esse forro tá muito grosso, essa lapela tá mal costurada, esse, essa barra não bate uma com a outra, tá desequilibrado. Então, ah, eu pensei nessa experiência não, será a primeira experiência presencial da minha comunidade, do meu grupo, a RG Style Lab, que vocês estão todas lá. A primeira de muitas. E é para quem? Para quem quer tanto, não precisa saber tudo de construção, né? Lógico que aqui a gente está para aprender. De material, pode ser, eu sou boa de material, mas eu não sou boa tanto de construção. As nossas formações, elas têm muitas lacunas, né? Eu, por exemplo, me formei em administração, minha primeira formação é administração. Aí a gente veio de várias áreas, então muitas pessoas são boas em coisas e não são boas em outras. Por exemplo, eu nunca montei uma mala na minha vida. Então, muitas de vocês aqui poderiam me dar uma aula de mala, porque eu não sei, eu realmente nunca fiz. É, Então, assim, é para todo mundo que gostaria, tanto de sair do zero e prestar um pouco mais de atenção no estudo, materiais, construção, técnicas de costura, acabamentos, é, e para quem quer aprofundar. Eu sou boa de materiais, mas não sei nem falar os termos de construção de uma peça. Então, é para quem estiver disposta a experimentar, que é a proposta de um laboratório, né? Experimentar. Como que é esse conteúdo? A gente vai no. Eu estou querendo que seja no Capricho à Toa, estou em conversações com eles. E mesmo se eles não derem a aprovação final, pode ser lá, porque é um comércio, eles têm que abrir para todo mundo. Se não, também a gente pode ir em alguma outra loja, mas eu queria que fosse num brechó legal, porque tem muitas marcas variadas. E mesmo se a gente fosse num multimarcas, ainda ia ser limitado. Num brechó, como é o Caprichatou, que é enorme, tem espaço, é tudo muito bem organizado. Inclusive, tem uma área lá de alta costura de marcas, né, de grifes. Então dá para a gente ver de perto
vários tipos de peças de marcas diferentes. Então, assim, o que eu tenho em mente, do jeito que eu construí essa experiência, né? É 3 sessões de desafios. Então, você vai pegar uma, uma peça, tipo casaco, jaqueta, outerwear. 15 minutos vocês vão tentar achar uma peça que vocês comprariam. Vocês vão trazer para mim e a gente vai discutir junto por que que vale a pena ou por que que não vale, quais são os detalhes dessa peça, que são indicadores de boa qualidade, quais são os indicadores de má qualidade. E a gente vai fazer isso 3 sessões, a peça única, parte de baixo, calça, saia. E no fim, essas 3 peças que vocês escolheram, vocês vão provar, fotografar e depois a gente vai falar sobre caimento, que é a última coisa. Então, deve durar entre 3 e 4 horas a experiência toda. Ah, e o que eu quero que vocês levem dessa experiência é, quando pegar uma peça na mão, o que que eu preciso investigar? Eu sei o que investigar aqui para ver e chegar a uma conclusão e argumentar tecnicamente. Olha, eu estou falando para você comprar porque isso, aquilo. Eu estou falando que você não deveria comprar porque isso, aquilo, tecnicamente. Então, é isso que eu gostaria que vocês levassem e agilidade no fazer isso, né? Que mais, gente? Turma reduzida. Essa turma tem que ser pequena, porque a gente vai num espaço que é um comércio. Eu estou tentando que eles aprovem previamente, mas eu acho que eles estão querendo que eu vá sem a aprovação, é, porque eles estão meio me enrolando, sabe? É, mas eles não podem negar atendimento para a gente, até porque vocês estão procurando peças para comprar. E lá é muito espaçoso, e eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum. Se a gente tiver algum problema, a gente vai para um shopping e faz em um shopping. Que aí a gente não vai ter problema. Apesar de que, de vez em quando, vem os moços lá da Renner falar, o que que vocês estão fazendo, isso aqui. Mas no fim sempre dá certo, porque eles não podem, né, tirar a gente do espaço. Mas eu queria muito fazer no brechó, que eu acho que tem mais variedade de peças e de marcas, tanto mais simples como mais refinadas. Então a gente vai conseguir ver trabalhos, tipos de trabalhos diferentes. Então a turma não pode ter mais de 10, tá? Quando? Isso aqui é a pergunta que não quer calar. Eu estou tendendo para o dia 12 de setembro. Por quê? Dia 5 é véspera de feriado, né? Porque dia 7 de setembro é feriado. Então, dia 5 ou dia 12, mas dia 12 vamos deixar. Me falem quem tiver interesse, e aí eu posso variar entre o dia 5 e o dia 12, tá? Mas vai ser um desses 2 sábados. E investimento. Vocês estão pensando que a gente vai ficar lá até 4 horas, tem todo esse cuidado, a natureza dessa dinâmica é muito aprofundada. Vocês estão pensando, vai custar R$ 1.000 ou mais. E ó, vai custar uma fração disso. Vou deixar vocês no suspense, a gente vai falar disso lá no final e eu já vou mandar o link para vocês, tá? E aí, vamos voltar então para a aula que ainda a gente vai falar de caimento aqui. Caimento e manutenção. Caimento. Então vamos lá, gente. Alturas e larguras clássicas. Porque assim, a mulher, ela tem muito mais margem de manobra do que o homem, quando a gente fala de usar blazer. A gente vai poder usar um oversize também. Só que é bom a gente partir do quê? Do clássico. Porque do clássico a gente sabe se a gente está indo para cima, se a gente está, né, saindo ali daquele norte, daquela bússola, né? Então, o clássico é a nossa norte da bússola. A gente pode querer ir para o sul? Pode, mas aí a gente sabe qual que é o norte, tem esse ponto de referência, para a gente conseguir fazer isso com critério, tá? Por exemplo, a gente tem essa mocinha aqui,
do lado que ela tá perfeitamente clássica. Lógico que essa calça poderia ser mais larga, outro tipo de calça, mas vamos falar do blazer mais. Então, a gente tem um ombro bem no lugar, esse ombro tá caindo aqui, essa manga tá caindo perfeitamente, sem ruga, o botão tá bonito aqui, tá aproximando do corpo sem agarrar, o comprimento tá bem na dobra da perna. Se ela dobrar essa perna aqui para cima, é onde a coxa dela acaba, né? Então, é do meio do quadril um pouquinho para baixo, né? Da parte mais larga do quadril, um pouquinho para baixo. Isso vai poder variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Sim, vai poder variar. Mas essa altura aqui é uma altura super clássica, né? Aqui a gente já vê um despojamento que é tipo, é, parece que não foi pensado para, né, para ser clássico, mas a gente fica ambíguo aqui, se é para ser oversize ou simplesmente não teve o cuidado de seguir os, os critérios ali mais clássicos, né? Já que a Lady Gaga, eu já tive uma aula que eu dei para vocês de oversize, ela tá com um oversize super perfeito. Tá vendo essa barra? Tá no lugar certo. Essa daqui não, essa daqui tá assim. Então fica meio ambíguo, a gente não sabe. Ah, é uma proposta meio de mocó mesmo, ou ela simplesmente não sabe o que ela tá fazendo, né? Aqui a gente já sabe, não, aqui é obviamente a intenção é ser oversized. Aqui, obviamente, a intenção é ser clássica, né? E aqui fica nesse limbo. Tá muito comprida essa manga para ela também. A barra tá larga, esse cavalo tá baixo. São muitas coisas. Talvez se ela tivesse usado só a parte de cima mais larga e aí a calça tivesse caindo bem, a gente fala, ah, é porque ela quis usar o paletó oversize mesmo. Mas eu não vou entrar muito nessa do oversize, porque eu já dei uma aula sobre isso, e aí a gente vai entrar num assunto que é complicadinho, tá? Então, a gente vai analisar tintim por tintim aqui: ombros, linha do busto, linha da cintura, largura da barra do paletó, do blazer, a cava, o comprimento das mangas e o comprimento da peça, tá? Então, vamos lá. É, Alturas e larguras clássicas, ombros. Então, o ombro ele tem que cair bonitinho, assim, gente, né? Ó, esse aqui, ó, ele tá mais arredondado, que ele tem uma ombreira um pouquinho mais suavizada. Esse daqui tem uma ombreira mais pontuda. Mas os dois, eles estão com caimento perfeito. Não tem ruga, não tem repuxado, não, tá caindo. Lindinho. Desse lado direito aqui, a gente vê o que pode acontecer, né? Tá vendo? Isso daqui falta também se tivesse um forro na manga. De vez em quando é falta de forro. Esses dois aqui tem forro, com certeza. Esse daqui, como é de malha, muitas vezes as peças de malha vêm sem forro, então acontece isso mais facilmente. Da ombreira parecer mal colocada, que ela tá saindo para fora. Porque se tivesse um forro aqui, o forro seguraria o tecido, e aí ele ficaria um pouquinho mais 3D. Ele está tentando voltar para a pele, né? Ele está murchando. E aí a gente consegue ver a má formação aqui. Quando ele está grande, quando ele está pequeno, também puxa para cá. Esses dois aqui, ó, eles já estão uma proposta, tá vendo? Que ele é oversize, mas está caindo bonitinho aqui. Esse daqui também. Esse daqui tá dando um pouquinho mais de defeito, mas é porque ela tá assim. Aí, mas dá para ver aqui, ó, que a modelagem dele tá bonitinha, tá caindo direitinho. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, olhar os ombros, porque o ombro é um das ajustes mais difíceis, né? É bem difícil e é caro também. Quando você acha alguém que faça um bom ajuste de ombro, é caro. Então, pode ser que não vale a pena comprar a peça. Então, é uma das primeiras coisas para ver.
São três coisas principais para a gente ver: os ombros, o encaixe bonitinho do ombro, no busto e na cintura, né? Ah, não que não tenham outros, que tem várias outras coisas para a gente notar, mas esses são os dos principais, os três principais. Aí, aqui a gente vê no tórax, ou seja, na região, né, de busto, cintura. Então, vocês veem que os classicões são aproximados da cintura e do busto, mas não apertam. Então, não criam essas rugas aqui que a gente está vendo, do tecido repuxado. Quando o tecido repuxa, é porque está apertado. Então, aqui a gente tem três exemplos aqui, em lugares diferentes, que esse daqui o V é maior, mas está repuxando pra caramba. E esse daqui, ó, tá muito apertado no peito, né? Se tá, que ela não pode respirar. Então, a coisa muito apertada é complicado quando é alfaiataria, porque também vai começar com o tempo a rasgar o tecido por causa dessa tensão, né? Inclusive, a gente vai falar de mobilidade uns slides para frente, aí tem alguns testes que a gente dá para fazer dentro da loja para verificar se realmente não está apertado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Alturas e larguras da barra e a simetria da barra também. Então, aqui a gente vê que é interessante a barra do blazer, ela ter um pouco de queda, como se fosse um saiote. Tá vendo que aqui, ó, ele tá mais reto e aqui ele tá mais ajustado. Esse não tá errado, isso daqui é uma questão mais de estilo, mas isso daqui poderia estar apertado nela. Se, se essa parte aqui não abrisse o suficiente, que é o que essa moça está tentando fazer aqui com essa. Ela está fazendo tudo errado isso daqui. Eu trabalhei muito com costureira, né? 8 anos eu fui chefe de costureira lá na Band. E a gente ajustava blazer, que é jornalismo da Band, é assim, a gente ajustava 15 blazers por dia, porque era Band News também, que eu cuidava. Então, você não pode ajustar até o fim desse jeito, porque vai prender embaixo, vai ficar esse resultado aqui, como se tivesse um negócio preso embaixo. Esse daqui é aquele xizinho de costura que a gente tira, né? Você tem que ir fazendo igual esse outro aqui fez, ó, essa outra costureira aqui, alfaiate fez. Você ajusta as costas e você vai soltando no bumbum. Porque se você fizer igual essa moça fez aqui, vai ficar justo no bumbum, na hora que ela anda, vai começar a subir. Subir, subir, subir. Então, não deixe ninguém fazer isso com as peças de vocês ou de clientes de vocês, hein? Cuidado. Então, esse aqui é o certo. Tem que ir até onde o bumbum começa a abrir. Aí você deixa o tecido. Ah, E aí, eu não achei a imagem ideal que eu queria achar para vocês. Eu achei essa daqui, que é proposital, que essa linha de baixo não está batendo. Mas o que acontece muitas vezes, que é um erro, que você vai comprar o blazer e o blazer fica assim, ó, fica uma escadinha na frente. E eu revirei a internet inteira e não achei esse tipo de defeito, mas acontece bastante, principalmente porque a gente não é simétrica também no nosso ombro. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma disparidade muito grande entre um ombro e outro, um dos lados que é mais baixo vai ficar mais baixo. Por isso que muita gente precisa fazer sob medida, porque quando for comprar numa loja pronta entrega, ele vai ser equilibrado. Se for bem feito, ele vai ser equilibrado, mas o corpo vai desequilibrar ele. Ah, mas existe
erro também de costura, de modelagem, que é a falta de equilíbrio aqui na simetria. Ele não fica reto aqui. E de lado também isso pode acontecer. O meu blazer do Ricardo Almeida não, do Reinaldo Lourenço sobe para trás. Quando eu olho ele, eu estou adiantando, ó, tá aqui essa imagem. Mas já que eu estou falando disso, eu já vou mostrar para vocês. Na hora que você usa, olha ele na lateral, ele tem que estar retinho. Só que para mulher é mais difícil fazer isso do que para homem, porque a mulher tem bumbum. Então, o meu do Reinaldo Lourenço sobe aqui, ó. Esse daqui, você está vendo que ele não é retinho, ele faz uma onda. Mas também é outra imagem que eu não consegui achar na internet. Eu vou tirar uma foto do meu e depois mandar para vocês. O do Pedro Lourenço, não, Pedro Mota, fica. E olha que eu tenho um bumbum. O do Pedro Mota fica perfeito. Você olha de lado, ele tá equilibradinho, ele tá paralelo com o chão. O do Reinaldo Lourenço, que é uma pessoa muito mais famosa, e o blazer é um blazer bom, bem construído, mas tem esse defeito, ele sobe atrás. Então, são muitas coisas, gente, muitas coisas. Alturas e larguras clássicas do comprimento. Então, é o que eu estava falando. Esse comprimento aqui está super clássico, mas a gente pode um pouquinho mais comprido e a gente pode um pouquinho mais curto também. A mulher tem essa possibilidade, sabe? Não é tão fixo quanto o homem. Até porque vai ter mulher que o corpo vai ficar mais interessante com a perna mais alongada, que aí você vai colocar um blazer mais curto. E corpo de mulher que vai ficar mais interessante com um blazer mais acompridado, porque ela gosta mais desse estilo, ou porque o corpo ela acha que ela tem o tronco muito curto. Então dá para a gente brincar. No feminino dá para a gente brincar com essa questão do comprimento do paletó. Comprimento da manga também tem um pouco de variedade, mas menos. O certo mesmo é a gente terminar aqui na nossa mão, né? Até um dedinho acima é interessante para gente, para quem usa com camisa, a camisa poder ficar aparecendo. Quem não usa com camisa também pode ter ele aqui no ossinho da mão. Para que a gente usa um dedo de camisa aqui e um dedo de camisa aqui? Justamente porque a camisa a gente lava com mais frequência. Então, isso daqui está protegendo da sujeira, para a sujeira não pegar na manga do nosso paletó. E aqui também. Então, a mulher que ela usa o blazer sem camisa, ou seja, com uma regata, com uma camiseta, ela vai ter que lavar o blazer, mandar lavar com mais frequência de uma mulher que usa com camisa, porque a camisa ela segura o suor, então ela não tá, o blazer não está em contato com a pele, nem aqui nem aqui. Então você pode lavar menos essa peça. Então, os corretos estão esses dois aqui, assim, corretos clássicos, né? Digamos assim. Esse daqui tá comprido demais, tá? Na falange dos dedos dela aqui, né? Quando você tem uma manga que ela é um pouco mais aberta, você até pode descer ela até mais ou menos aqui, ó, no começo do dedão. Ela pode ser um pouquinho mais comprida até o começo do dedão, contanto que ela seja um pouquinho mais larga também, porque senão ela vai ficar prendendo aqui, né? Se ela for, se ela for até o começo do dedão, só que ela for estreita, ela vai prender, ela não vai descer até o dedão. Então, aqui, esse comprimento tá legal, porque ela é mais larga, essa manga também. Não precisa ser exatamente esse, sabe? Você pode descer um pouquinho, tem um pouquinho de margem também. Inclusive, essa daqui, mais fashionista, tá num comprimento que é um comprimento mais correto, mas colocou uma mangona até lá embaixo da camisa. Aí a camisa ficou fashion, ficou legal, ficou nas falanges, mas é a camisa, não é o blazer que ficou aqui, né? Que mais, gente? Todos os tipos de repuxados e sobras são pontos de atenção numa roupa. O repuxado na manga, tá apertado essa manga. Aqui, ó, sobra de tecido, tá largo para ela, precisava ter mais peito para preencher essa roupa. Olha, olha a manga. Ela tem uma finura de braço desse tamanho
E essa manga tá larga demais. Então, tudo que é repuxado, que pode dar nas costas, pode dar nas mangas, pode dar na frente, são sinais de atenção de que aquela peça não tá caindo bem. Outro sinal de atenção, eu não achei mulher, mas isso daqui é muito frequente, acontece em mulher também, de ficar assim, né, para trás, ela não cair direitinho aqui, ó. O meu casaco cai direitinho. Você puxa assim, ele fica. Mas tem uns que é falta de encaixe, né? Não está encaixando no seu corpo. Isso pode ser que aquela loja não tem uma modelagem que abraça o seu corpo bem. Pode ser a modelagem daquela loja específica, ou pode ser também um defeito da peça. Aí você pega uma mesma peça daquela mesma na loja, o outro blazer igual, do meu tamanho e igualzinho, só que outra peça, aí cai, certo? Aí é porque é um defeito da peça, não é um defeito da modelagem. Se você encontra um defeito que é modelagem, você prova duas peças iguais e dá o mesmo defeito, aí é um defeito de modelagem e não do caimento no seu corpo, que é uma coisa que as pessoas confundem, né? O que é um erro de modelagem, de corte e de caimento? A modelagem, porque a costura ela é feita em vários processos. O primeiro é você vai fazer o molde daquela. O Balenciaga lá, ele estava chegando para poder fazer o molde. Ele chegou no toalhe certo, ele vai cortar o molde. E aí as peças vão ser replicadas daquele. Se o molde está errado, tudo vai ficar errado. Mas o molde está certo. Aí a gente chegou no corte. Só que a pessoa cortou errado. É um problema de corte. Ela é mal cortada. Ou na hora que chega na loja, tem a costura, também pode ser mal costurada, um defeito de costura. Ou quando chega na loja, é um problema de caimento. Ela não cai bem no seu corpo. Ela não se encaixa com o seu corpo, né? Aí, aqui a gente está falando de alturas, larguras clássicas, comprimento de manga. Ah, aqui a gente já falou. Ah, aqui já falou também. Eu voltei lá, por quê? Tá, então costas, vamos olhar as costas, ver, achar os repuxados. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui, essa parte está muito. Além de. Pode estar. Dois problemas pode estar acontecendo. Pode estar um pouco ajustado demais para ela, e aí segura. Ou pode estar um pouco longa essa peça para ela, e segura também em cima, essa sobra de tecido. A cintura não está caindo no lugar certo. Aí sobra esse tecido para cima. Olha esses dois aqui do centro, que perfeição. Aquele caimento lisinho, né? Tem curva, tem design, tem desenho, mas o tecido tá, não tem uma ruga. Mas daqui eu já expliquei para vocês, que eu me adiantei. Aqui também essa parte, ó, da frente, tá vendo? Que tem muito tecido. E aqui foi feito um ajuste, tirado aqui da lateral, ó. Então essa costura aqui da lateral, ela foi e puxou ele para e tirou toda essa parte do tecido sobrando aqui na frente, criando esse desenho muito projetado para fora do corpo. Esse daqui está muito mais certinho no corpo dela. Aqui, ó, manga com muita linha, assim, ó. Isso daqui é um problema de. Pode ser um defeito e pode ser um problema de caimento no seu corpo. Porque os nossos braços, eles são diferentes um dos outros. Uns caem mais para frente, outros caem mais para trás. Aí depende de como aquilo foi costurado, do modelo de prova, porque as marcas têm um modelo de prova, né? Igual o Balenciaga estava lá com aquela moça que era a modelo de prova dele. Então, todo mundo que parecer mais com aquele corpo daquela pessoa, mesmo que for em tamanhos maiores, vai cair melhor com aquela roupa, porque foi dali que surgiu a modelagem. Então, se a pessoa tiver o braço no mesmo caimento, de ângulo de caimento que o seu, a roupa vai ficar lisinha. Mas se você tiver um braço que cai um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás,
É, também pode dar esse erro por uma questão de caimento de encaixe no seu corpo, tá? Isso daqui pode acontecer também, essa coisa aqui assim. Então é bom olhar de lado, bem bonitinho, paralelo com o chão, justinho aqui, caindo bem, sem fazer essas coisas assim. E aqui a questão da mobilidade que eu falei para vocês, que tem alguns testes que dá para fazer. Por exemplo, esse mocinho aqui, ó, esses dois, é o mesmo problema. A cava está muito baixa. Quando a cava está baixa, na hora que você levanta, o blazer levanta todo com você. A cava ela não pode ser muito apertada, mas também não pode ser muito baixa, porque se ela for muito baixa, você fica sem mobilidade e o blazer ele se mexe de um jeito esquisito quando você se mexe. Então é legal você fazer esse teste de levantar e ver como é que tá essa questão da cava. Você se abraçar para ver se você tem essa mobilidade aqui atrás. E você sentar também para ver como é que ele fica sentado. Se tá gostoso, se não tá te apertando, tá? E aí, aqui eu trouxe um slide de experimentações fashion. Então, graças a Deus, a gente está no universo feminino e a gente pode experimentar de tudo quanto é jeito. Então, muitas coisas podem ser feitas com o blazer, né? Para ele ficar interessante, para ele ficar menos clássico, mas os caimentos vão acabar sempre se referindo às coisas clássicas. A, o jeito que tem que cair, que os ombros têm que cair, ou fazer uma coisa super intencional, disruptiva. Mas aí tem que ser bem intencional para a gente poder entender que aquilo não é um erro, é uma proposta, né? Então, aqui eu peguei alguns, ó, Renner, por exemplo, que eu vi aqui que tem um probleminha aqui, ó. Até nele parado, dá para ver que ele tá, que ele tem um problema aqui. Mas a Renner eu achei até bom. Olha aqui tem um bolso, tá vendo? E segue direitinho. Aqui tá tudo seguindo direitinho, esse lado tá bonitinho, ó. Então, tá bem feitinho esse daqui. Esse daqui que eu achei um erro, um defeito. Ó, aqui também, né, tem uma sobra aqui, mas isso daqui é bem leve. Também não dá pra gente ser a, a imagem de AI, né? O corpo se mexe, as dobras fazem, mas não pode ter exagero, né, gente, de dobra. Tipo, isso daqui também, ó, tá mal feito. Porque esse botão, ó, não foi posto no lugar certo. Então, ele tá puxando a blusa para cima, aí tá dando esse defeito aqui. Esse daqui, ó, tá dando um defeito aqui no peito dela. Tá vendo que tem uma dobra de tecido que não deveria estar aqui? Esse daqui não encontra, ó. Esse lado aqui, o bolso encontra, quase encontra, e desse lado não encontra nada. Tá um aqui e outro aqui, ó. Esse daqui eu também não gostei muito do jeito que ele cai aqui embaixo. Esse tem uma pequena negocinho, mas tem. Mas ele tá bonitinho, esse daqui. Eu até, se a pessoa tivesse gostado muito, até eu compraria. Por causa desse milimétrico, eu não deixaria de comprar. Mas tem níveis e níveis, né? Do aceitável para um defeitinho. Aqui é um defeito bem mínimo. O resto tá tão bonitinho, né? Parece tão bom que um pequeno defeitinho, se ele tivesse um preço bom, daria para comprar. Então, eu os Renner, C&A e eu tinha olhado a Riachuelo também, mas eu não achei nada tão interessante na Riachuelo. Eu achei que, pelo menos nas fotos, estavam muito bons. Eu não encontrei muito defeito no da Riachuelo. Mas eu não posso dizer que os da Riachuelo é melhor, sabe, gente? Porque é só o que estava lá, né, naquela hora. Teria que ver, teria que visitar, teria que colocar no corpo. Mas eu consegui achar mais erro no da C&A do que o da Renner, ó. Da Renner eu achei menos. Manutenção agora, parte final, gente. Estamos chegando, encerrando. 1 hora e meia, ai que bom. Manutenção. Então, punhos e golas
tende a, eu coloquei amarelar, mais do que os masculinos. Por quê? Porque a gente nem sempre usa com camisa. Então, para a mulher, a gente tende a ter que lavar mais blazer ou paletó, jaqueta do que homem, porque a gente não usa tanto com camisa, tá? Então, presta atenção. Todo blazer que tiver ombreira, colocar em cabide, que é mais grossinho. Não precisa ser necessariamente de madeira. Eu tenho aqui uns de plástico, inclusive. Mas que ele seja aquele mais largo, né? Para ombreira ficar sustentada e não ficar murcha, porque isso com o tempo vai é, deformando, né, a ombreira do seu blazer. Atenção com as orientações de higienização, ou seja, se falar para você lavar só a seco, é importante levar em consideração, por causa principalmente das entretelas termocolantes, porque você pode estragar um blazer colocando na máquina, porque ele tem a entretela, que é um adesivo. E aí, se entra em contato com a água, ele sai o adesivo e ele começa a se mexer dentro da peça. E aí fica aquelas bolhas que eu falei para vocês mais cedo. Então, para esse tipo de peça que fala para lavar só mandando para a lavanderia, dá para fazer higienização em casa, com vapor, ou deixando arejar também, ou os dois, né? Arejar para tirar o cheiro, aí depois vaporizar. Então, é o tipo de coisa que é interessante numa peça mais cara, uma peça que tenha forro, que seja uma peça mais bem construída, que tenha mais estrutura, né? Tem essas camadas mais de forro, de entretelas e tudo mais. É importante. Se for conjunto, taier, né? Que é com saia ou terninho, é sempre importante lavar junto. Por quê? Porque se você lava separado, o a peça que você lava mais pode desgastar a cor, né? Pode desbotar a cor. E aí aquela peça não vira um conjunto mais, porque uma fica mais escura e a outra mais clara, mais desgastada, mais desbotada. E aí você perde esse efeito do conjunto, da peça ter a mesma cor. E aí, gente, vamos falar dessa experiência, desse workshop. Não é R$ 1.000. Eu falei que era uma fração. 397. Eu vou deixar dividir até 12 vezes para poder ficar muito acessível. Porque que eu quero? Quero que vocês aprendam. Muita coisa na prática. Porque assim, eu falei isso tudo para vocês hoje e para consolidar essa informação, tem que voltar, tem que ver, tem que pegar na mão, tem que. O tátil é importante. E E é difícil, né, gente? A gente se aprimorar, a gente continuar aprendendo, investindo, sendo que a carreira de consultoria é tão difícil e muitas de nós estamos construindo essa carreira, estamos tentando se consolidar, né, nessa carreira. Então, para a gente crescer juntas, eu pensei em fazer uma coisa que realmente fosse acessível, sabe? Foi uma decisão racional, assim. Vou fazer uma coisa que elas vão aprender muito, mas vai ser acessível. Para que a gente se eleva, nos elevemos, para que a gente cresça juntas, né? Como categoria profissional e como comunidade também. Então, esse valor aqui de 397 pode ser no Pix, ou pode ser em até 12 vezes, pode ser em duas, três, quatro, né? De até 34,12 no Asas, né? E aí, esse valor é um valor promocional até amanhã, ao meio-dia. Depois disso, vai ficar 497, tá? E como eu falei, a turma, eu fiquei pensando, se eu coloco 8, coloco 10, mas vamos colocar 10. 10, no máximo 10 pessoas. Então, quem quiser participar, gente, não deixe de. Eu vou colocar agora esse link lá na comunidade. Eu vou colocar e aí eu vou abrir para respostas, tá? Para perguntas e respostas, tanto sobre a aula
É, tanto sobre a aula e sobre também o workshop. Então, eu vou colocar aqui uma explicaçãozinha na comunidade, no Lab. E vou colocar também no Lab o link de pagamento. A única questão que a gente pode conversar agora, inclusive, é a data. Então, vou abrir aqui. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone e já fazer uma pergunta? E depois, ó, a Glauci quer. Que bom! Eba, Glauci! Perdi o começo, estava em atendimento. Quero muito estar presente, só preciso me organizar com o meu bebê. Gente, coloquem lá, assim, ou vai ser no dia 5 ou dia 12. Então, quem puder, já me fala. Aí no dia 5 eu quero muito, mas no dia 5 eu não posso. Eu quero muito, mas no dia 12 eu não posso. Se acontecer muito disso, vai ser complicado para mim. Aí eu vou ter que ir pela maioria, tá? 5/9 e 12/9. Eu não estava querendo, não é que eu não estava querendo o Glaucio fazer no dia 5, é que eu achei mais complicado no dia 5, porque no dia 5 é véspera de feriado, 7 de setembro é feriado, então muita gente pode querer viajar. São sábados. Por quê? Porque perguntei lá. Ah, olha, Lud, é muito, mas não consegue nessas datas. Tem alguma outra data que você sugere, Lud? Aí, de repente, a gente consegue juntar. Porque, assim, eu coloquei lá primeiro dia de semana, aí o povo reclamou, falou que não quer dia de semana, que queria de sábado. Por isso que eu passei para sábado, tá? Ó, se eu fosse no Rio. Na Vila Madalena, é o Capricho à Toa, onde será o brechó. É... Ah, posso dia 5. Eu entendi que você falou não posso. Então, você falou posso dia 5, é. Então vamos fazer dia 5, gente? Lude, você não falou quando é que você, por que que você não pode, quando que é que você pode, quer dizer. Porque aí você e a Glaucia, que foram duas que falaram que vêm, puderem na mesma data, eu já estabeleço essa data. Quem mais falou que vem? Tem mais alguém que falou que vem? Nome do brechó mesmo, quero muito estar presente, mas preciso me organizar. Vou ter que sair, Rita, aula incrível. Tenho muitas dúvidas quando é oversize. Eu dei uma aula dessa já do oversize. Depois eu vejo se eu recupero isso para você. Lude, não veio. Lude, quero muito, mas não consigo. Agora veio. Posso dia 19/8, mas é agora em cima, 19/9, você quis dizer? Que 19/8 é quarta-feira, 19/9. Você pode, Glaucio, 19/9? Se a Glaucio puder, a gente já muda para 19/9, então, porque aí eu já tenho duas meninas por enquanto. A gente tem que ter no mínimo 5, tá, gente, para eu poder abrir a turma. Mas assim, se vocês pagarem e depois a gente não conseguir ter 5, pelo menos, aí eu só cancelo lá o Asas e tudo certo, tá? E aí, confirmar na agenda, tá no escritório. Tá, enquanto isso, eu vou lendo as perguntas que vocês tinham feito sobre a aula antes que eu não li. Vamos lá, boa noite, estou de pijama, isso eu li. Os meus melhores blazers foram de brechó. Cada vez que eu vejo essas aulas, eu vejo, cheguei, forro de acetato é bom. Demais, gostaria muito de estar presente. Ah, não, era isso mesmo, Rita. Amo fazer garimpos em brechós. Quantas horas serão para essa experiência? Então, a minha intenção é chegar bem cedinho no brechó na hora que abre, porque aí tá bem vazio,
Porque lá o Capricha à Toa, ele acaba ficando mais movimentado a partir de 11 da manhã. Se a gente chega na hora que abre, que eu acho que deve ser entre um 8 ou 9, e aí a gente fica até o horário do almoço, umas 3 a 4 horas. Então, primeiro, eu vou dar 15 minutos para vocês olharem as peças e me trazerem, e três rodadas disso. Então, a gente acha peças, cada uma acha uma, e eu vou analisar junto com vocês construção, caimento, corte, tecido, etc. Aí vocês voltam, fazem outra rodada disso, a gente analisa de novo. 3 vezes isso, e no final, essas 3 peças vocês vão provar no provador lá, tirar foto, e depois eu vou sentar com vocês para analisar caimento dessas peças, tá? Eu também consigo ver minha agenda, mas acho que 5/9 consigo. Preciso sair. Beijos, amei. Mas ela não confirmou se pode no dia 19? Glauci, eu ia amar ver masculino também. Preciso sair. Beijos, amei. É que ela tem a filhinha, né? Então, agora eu fiquei sem a data. Glauci, me fala. Vou deixar 19, gente, porque a Lud é a única que confirmou. Certo? É, a Marta falou agora que consegue no dia 9, mas a Lud não consegue. Você consegue no 19, Marta? Rita, Oi. eu não tenho certeza do dia 19, porque eu sei que já é perto de um casamento de uma noiva da minha consultoria. Aí eu Hum, não sei se ela tem alguma coisa, tipo, tá. ai, chá de lingerie, sei lá, alguma coisa que eu vou ter que dar assessoria pra ela. E aí é uma loucura, né? Noiva, você sabe como que é. E aí tem que ir ali dar assistência, às vezes eu vou na prova de pra Ah, maquiagem e penteado dela do dia, então eu tenho que confirmar se dia 19 tem alguma coisa não, porque dia 26 é o casamento dela, então é um fim de semana antes do casamento dela. Eu tenho que confirmar na minha agenda e confirmar com ela se não vai ter nada pra poder te dar certeza se eu consigo 19 ou não. tá. No Mas 5 você eu poderia. acredito, o dia 5 sim. Uhum. Mas aí a gente, eu acho que dia 19 fica até melhor também. Tá, Mas eu confirmo amanhã no WhatsApp, pode ser? Porque a tá agenda não bom. tá aqui, eu também não Gente, vou eu tô conseguir querendo falar com deixar ela dia essa hora. 19, porque aí eu tenho mais tempo também. Aí, É, eu acho bom também. né? Tem mais tempo para a gente ir conversando, para eu ir afinando tudo. E, e a Marta não respondeu se ela pode dia 19. Mas das pessoas que manifestaram interesse aqui, a Gláucia falou que de repente até mais, semana 19 de novembro tem que ver. 19 é um sábado, 19 de setembro. É um sábado, Marta, tá? Acabei de confirmar no dia 5 mesmo. Só dia 5 mesmo. Eita, gente, agora eu tô numa sinuca de bico, mas eu prefiro fazer dia 19, gente, porque tem mais tempo até lá, dá pra gente ir conversando com outras membros da comunidade, conseguir encher um pouquinho mais essa turma, né? Porque se não tiver 5, não dá para fazer, tem que ter no mínimo 5, tá? Ah, então é isso por hoje. Vocês têm alguma pergunta a respeito da aula? Isso, Aline, aí você faz na próxima turma. Eu vou querer fazer a cada 3 meses, tá? E aí, a princípio em São Paulo, mas se tiver gente, quórum em outra cidade, de repente dá até para ir para outra cidade, tá? Então, vamos deixar dia 19/9, tá? Um sábado, 19/9. E ah, é isso, Vera, aula maravilhosa como sempre. Obrigada, gente. E, e aí, então, quem confirmar dia 19, o link já está lá, já está confirmada agora a data. E ninguém tem mais pergunta da aula. Gostaram? Muita informação, né, gente? É muito detalhe. Mas é isso. Deixa eu tirar uma fotinho, vai rapidinho, um print de tela. Quem puder abrir, abre câmera. 1, 2, 3 e foi. Aí eu vou mandar essa foto lá no grupo. Então, obrigada, meninas, por estarem comigo aqui mais uma vez. Vai ser muito legal fazer essa presencial, vai ser demais, eu vou ficar super animada.
É, eu vou levar coisas para vocês verem também de costura, que é interessante saber, para mostrar para vocês lá. E é isso. Boa noite a todas. Obrigada. Beijo. Tchau.